Todos nós sabemos que Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Salvador. Temos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, uma das 7 maravilhas do mundo. Mas eu pergunto para você, Cristo nos salvou do quê? Por que Ele é o nosso Redentor? Fica com a gente e vem descobrir. Hoje vamos falar sobre a necessidade de um Salvador, o porquê que Ele nos salvou e do que Ele nos salvou. Antes de tudo, o presidente Ezra Taft Benson disse: assim como o homem não deseja realmente alimento até sentir fome, ele também não deseja a salvação de Cristo até saber por que precisa de Cristo. Ninguém sabe devida e adequadamente por que precisa de Cristo até que compreenda e aceite a doutrina da queda e seu efeito sobre toda a humanidade. Partindo desse princípio, diz que nós precisamos entender a queda para então entender por que Cristo é o nosso Salvador, entender por que Ele realizou o sacrifício expiatório. Adão e Eva, nossos primeiros pais, vieram aqui para a Terra com 2 mandamentos. O primeiro deles, crescer e multiplicar, e o segundo, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles transgrediram a lei que foi dada. Transgressão é o quê? Diferente de um pecado, que é quando a gente peca deliberadamente escolhendo e se rebelando contra Deus, uma transgressão é quando você peca, realmente você quebrou o mandamento, mas escolhendo um bem maior. Exemplo, imagine que você está dirigindo e tem uma velhinha e pum, ela entrou na sua frente. Você tem 2 opções: estatelar ela ou ir para a calçada. Andar na calçada não é crime? Não é contra a lei? É, mas você prefere subir na calçada e não matar a velhinha. Isso é uma transgressão. Você transgrediu a lei, continua estando errado, você vai sofrer as consequências disso, mas é mais importante que a gente não mate a velhinha do que a gente suba na calçada. E é a mesma coisa. Era mais importante que eles caíssem e tivessem a oportunidade de terem filhos. Nós só estamos aqui hoje porque Adão e Eva comeram do fruto. Mas, como eu disse, há consequências. Mesmo sendo uma transgressão, eles desobedeceram o mandamento. Cristo e Deus vieram para a terra e falaram: Adão, aonde estás? E Adão ele se cobriu junto com Eva com folhas de figueira e disse: tive medo, por isso que me escondi. E a gente acha talvez engraçado, porque como é que Deus só tem 2 pessoas no mundo e Deus fica, nossa, onde é que está? Deus sabia onde eles estavam, mas Ele queria que Ele falasse o que tinha acontecido, por que eles tinham se escondido. Deus, Ele faz túnicas de pele representando o sacrifício que posteriormente aconteceria, o sacrifício expiatório, a expiação de Jesus Cristo. Sabemos que quando Adão e Eva eles foram expulsos do Jardim do Éden, veio sobre eles a mortalidade, ou seja, eles eram sujeitos à morte, à doença, à peste, todo tipo de coisa que nós sofremos hoje em dia, eles passaram a sofrer. E por causa disso, nós um dia vamos morrer. E no mundo foi introduzido o pecado, ou seja, não somente a nossa morte física do nosso corpo, mas a nossa morte espiritual. Nós nos afastamos de Deus quando pecamos. Então, Cristo, Ele veio para ser o nosso Salvador, para nos livrar da morte física. E Ele fez isso quando Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, mas Ele também venceu a morte espiritual. Sabemos que antes dele ser crucificado, flagelado, Ele estava no jardim do Getsemane, sofrendo por 3 horas, literalmente suando grandes gotas de sangue, tomando sobre si o meu e o seu pecado. Lá, Cristo, Ele pagou por todos os nossos pecados. E não somente pecados, mas nossas dores, aflições, tentações, enfermidades, falhas de caráter, pecado, morte. Ele venceu tudo. Começou no jardim do Getsemane e terminou quando Cristo ressuscitou. Sem Cristo, nós não teríamos a capacidade de ressuscitar. A ressurreição é gratuita. Todos nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. E nós podemos sim nos arrepender, sermos melhores maridos, melhores filhos, melhores pessoas, melhores jovens, melhores líderes, por causa de Cristo. Cristo, Ele nos salva do pecado, da morte, do inferno. Sem Cristo, nós não somos nada. Sabemos que quando Adão e Eva foram expulsos,
O Senhor fez com que querubins e anjos guardassem a árvore da vida. Isso para quê? Para que eles não comessem do fruto e vivessem em seus pecados, como diz a Escritura. Porque ninguém, nenhum homem tem a capacidade de se redimir sozinho. O arrependimento vem através de Cristo. O perdão é um dom que recebemos dele. Na queda, como vocês podem ver nessas duas árvores, eles comeram, então caíram. E olha que princípio interessante que aprendemos no livro de Mórmon, lá em Alma. Foi concedido um tempo ao homem para que ele se arrependesse. Então nós caímos e nós não conseguimos subir a não ser por Cristo. Esse tempo para que nós nos arrependermos é o tempo de hoje. Hoje é o tempo. Agora é o tempo de a gente mudar e se arrepender. Cristo ele veio e ele é o mediador. Sem ele, nós nunca vamos conseguir voltar a ver com ele, com Deus e com nossa família eternamente. Então lembra, Cristo nos salvou do quê? Morte física, morte espiritual. Então toda vez que alguém falar para vocês do Cristo Redentor, você possa lembrar que Cristo de fato me redimiu, te redimiu. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Cristo vive e ele quer que nós nos achegamos a ele. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.